Hoje o nosso tema, a tal das canetas emagrecedoras que está aí nas redes sociais, nos zaps da vida entre as amigas e amigos, falando dessa caneta emagrecedora. Mas a caneta emagrecedora não é uma caneta para emagrecer, não necessariamente não foi criada especificamente para isso, pelo que eu sei, mas quem vai poder confirmar para nós é o nosso convidado de hoje, o doutor Daniel Minuti, endocrinologista, PhD pela Unicamp e, claro, como endocrinologista, todo o trabalho dele é baseado em evidências, obesidade, diabetes, saúde hormonal, né? Vocês são os nossos anjos da guarda. Amém. Principalmente a gente vai passando dos 40, 45, a gente precisa tanto adotar um endocrinologista, doutor. Precisa adotar e acompanhar com o médico. E obedecer. E obedecer, é verdade. Isso é mais importante. Só aí não vai mudar, né? Mas o senhor é muito bem-vindo hoje aqui no Mulher.com. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, espero poder ajudar. Eu tenho certeza, e eu acho que a maior dúvida das pessoas é por que essa caneta foi criada? Para que doenças, ou a que doenças ela se destina como parte de um tratamento? Ela começou como uma medicação para diabetes, né? Ela é uma potente medicação para tratar diabetes. Só que um dos efeitos colaterais, eu vou chamar dessa forma, principais, era a perda de peso. Agora, como essa medicação ela não abaixa a glicose no sangue quando essa glicose está normal, os cientistas foram testar essa medicação para as pessoas que estão acima do peso, mas não tinham diabetes. E ela se tornou incrível, né? Ela confere uma grande perda de peso e é segura e eficaz. Então, nesse primeiro momento foi para isso e as pessoas começaram a descobrir a partir desse emagrecimento que os próprios diabéticos, nesse cuidado com a saúde, começaram a emagrecer. Exato. Nas pesquisas para você estudar a segurança da medicação, foi evidenciado a perda de peso. E como para as pessoas que não têm diabetes, né, não têm a glicose alta no sangue, essa medicação leva à perda de peso, perde até mais da pessoa que tem diabetes, né? A pessoa que não tem diabetes, ela consegue perder um pouco mais de peso do que a pessoa que tem diabetes. E ela não causava hipoglicemia, né? Não fazia cair o açúcar. Então começou uma nova era, né? Que eu digo que nós estamos vivendo um novo período no tratamento para diabetes e para obesidade, porque é uma medicação extremamente segura. Essa é a primeira coisa que o médico pensa, né? É seguro? É. Aí a gente pensa na eficácia. Então ela é extremamente eficaz também. Então nós estamos aí, felizmente, com um grande cenário, um bom cenário para o futuro. Assim como esta caneta emagrecedora foi destinada ao tratamento dos diabéticos e outras pessoas estão se beneficiando disso, qualquer pessoa poderia usar? A medicação ela é indicada para pessoas que têm obesidade, né? As pessoas que têm o IMC acima de 30 e para pessoas que têm sobrepeso, ou seja, a pessoa está acima do peso, mas ela não preenche o critério para a obesidade. Que além desse sobrepeso, ela tem diabetes, pressão alta, ela tem alguns critérios que a gente configura como síndrome metabólica, né? O colesterol alto, a pressão alta, a glicose elevada. Então também ajuda? Sim. Então, sobrepeso com algumas doenças e o paciente portador de obesidade. A obesidade, o senhor citou aqui agora, seria o índice de 30. O índice de massa corpórea acima de 30. O IMC 30. Isso. Abaixo disso tem uma regra também. Isso. O normal é abaixo de 25. Né? A gente considera o peso normal abaixo de 25. Entre 25 e 30... É o sobrepeso? É o sobrepeso, ou seja, a pessoa está um pouco acima do peso já. E é importante que se perca, porque a gente sabe que essas pessoas elas têm uma chance maior de ter infarto, de ter AVC, de morrer mais cedo. Alguns tipos de câncer também estão assim, associados com o aumento de peso. Enfim, manter-se dentro do peso normal é algo muito benéfico, ainda mais numa fase que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas têm vivido bastante, né? A expectativa de vida tem aumentado muito. Então não adianta só sobreviver, a gente tem que viver. Agora, quais são os riscos das pessoas que estão usando as canetas, que conseguiram comprar as canetas sem a receita médica? Porque hoje existe essa regulamentação da Anvisa, somente com receita médica. E as pessoas que estão usando indiscriminadamente, tem riscos para a sua saúde? Hoje,
está muito bem controlada a venda da medicação, porque é preciso de uma receita branca especial que tem uma validade de 3 meses. Então, não se consegue mais comprar, né, a não ser por meios ilícitos, né? O grande problema são medicações que são feitas em fábricas paralelas, digamos assim. E aí a gente não pode garantir a qualidade, o que realmente tem naquela medicação. Então, a gente já tem visto alguns casos graves chegando nos hospitais com efeitos colaterais de medicações que a gente não sabe exatamente o que são. Esse é o grande risco, né? Olha, mas isso é risco e perigoso. Exato, exato. Porque não sabe o que está colocando nessas canetas. Exato. E tem outra questão, né? A questão de colocar a obrigatoriedade da receita foi muito bom, porque a gente sabe que existem algumas doenças relacionadas à autoimagem, né? Como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa. Então, a compra sem receita estava levando essas pessoas que têm um problema, né, com relação à sua autoimagem a reforçarem essa doença. Então, pessoas com bulimia e anorexia estavam tendo acesso a essas medicações e a gente acabou vendo o que essas pessoas estavam passando nos nossos consultórios. Então, a gente fica muito feliz que isso já foi aprovado e, graças a Deus, tem dado muito certo. A própria classe médica reportou isso e a Anvisa tomou essas medidas. Além de exigir essa receita branca, quais outras medidas a Anvisa tem orientado? Não, basicamente ter acesso às medicações que são vendidas nas farmácias regulares no Brasil, né? Não ter acesso e não buscar acesso em clínicas clandestinas, clínicas que vendem a medicação, né? Porque isso é proibido também, né? Uma clínica ou um médico não pode vender a medicação dentro do seu consultório, isso é proibido, né? Então isso já é algo que pode ajudar as pessoas que nos assistem aqui a procurar a medicação que é produzida da maneira ética, regulamentada, fiscalizada, etc. Nós temos aqui a pergunta da Carla Fogliene de São Paulo, capital. Ela diz assim: olá, boa tarde, tenho uma dúvida. A caneta é recomendada para bariátricos que ganharam peso novamente? Nesses casos de reincidência, ela potencializa perdas vitamínicas que o bariátrico já tem? Não, essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta que assim, a gente recebe muito no consultório. Ela é um medicamento perfeito para essas situações. Então, existem casos das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica porque precisam perder bastante peso e depois de algum tempo sofrem o reganho. Então, basicamente, como tratamento medicamentoso, as canetas, né, os análogos do GLP-1, são indicados sim para essas pessoas. É seguro, é muito eficaz, não potencializa nenhuma perda de vitaminas. É só manter o acompanhamento com o médico, com o seu médico e nutricionista, continuar fazendo a reposição das vitaminas, que está tudo certo. É excelente o tratamento. E aqui ela ainda acrescenta assim: conheço muitos bariátricos que estão recorrendo às canetas. E ela pergunta, pois inclusive o tio dela é bariátrico e está tendencioso a usar, mas está ganhando peso. Exato. É importante salientar que o uso das canetas, elas não devem ser nunca a única opção para o tratamento. Não pode imaginar que a caneta vai fazer um milagre. Junto com o tratamento medicamentoso, tem à frente do tratamento não medicamentoso. É uma reestruturação da dieta, uma reestruturação da agenda para colocar uma atividade física e essas frentes juntas, sim, isso leva a sucesso. Mas cuidado, a caneta sozinha, ela não vai fazer milagre, mas ela ajuda bastante. E apesar de ajudar, fica uma dúvida. Por quanto tempo uma determinada pessoa, seja ela com problema de saúde ou não, somente para emagrecer, estando no sobrepeso ou acima dele, quanto tempo uma pessoa pode usar uma caneta como essa? Rita, essa também é uma pergunta muito frequente. A gente tem que lembrar, antes de falar disso, que a obesidade é uma doença. Ela é uma condição em que, uma vez que a obesidade ela se instala no organismo, ela tende a se perpetuar. Existe uma série de disfunções no cérebro, né? Nós temos regiões do cérebro que controlam a nossa fome, controlam a nossa saciedade, controlam a velocidade do nosso metabolismo. Então, na pessoa que desenvolveu o ganho de peso, né, ela sempre vai tentar voltar ao seu maior peso da vida. Então, é uma doença crônica, ela é recidivante, ou seja, ela volta. Então, para uma doença que é crônica, a gente precisa instituir um tratamento crônico, assim como o diabetes, pressão alta. Teoricamente, quando se começa a usar a caneta, o uso é por tempo indeterminado. Existem algumas exceções, a gente pode até falar sobre isso, mas a princípio o tratamento é crônico.
Se quiser completar agora, doutor, aproveitando que nós estamos respondendo essa pergunta. O que acontece é que em determinado grupo de pessoas que perdem peso e conseguiram fazer uma grande reestruturação da sua vida, ou seja, colocaram uma dieta, né, reestruturaram a sua alimentação, estão fazendo uma boa rotina de atividade física e elas conseguem manter o peso sem a caneta, ótimo. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando param de tratar, né, isso já foi estudado, elas vão lentamente tendo reganho de peso. Então, é importante que se mantenha o tratamento por tempo indeterminado na maioria das pessoas. E é claro que nós, sempre aqui no Mulher.com, nós falamos muito sobre cuidados do meio ambiente. De que forma estas canetas, que têm as suas doses e depois são descartadas, de que forma essas canetas também vão impactar não só na saúde das pessoas, não só no emagrecimento, que é o desejo de muitos, mas também impactar o meio ambiente. Isso faz parte da nossa conversa de hoje e eu espero que você esteja conosco no próximo bloco, porque nós temos 1 trilhão de perguntas para fazer para o doutor Daniel e eu quero que você esteja comigo para a gente juntos ouvirmos o que ele tem para nos orientar. E tem algumas pessoas que têm medo de injeção, mas querem emagrecer, ou por problemas de saúde ou porque precisam. E aí o pessoal fala, mas não tem uma caneta que a gente só passa, não precisa aplicar, como que é isso? Tem opções. Primeiro que eu tento convencer a pessoa de que a agulha é muito pequena, assim, é praticamente indolor. Então, às vezes a gente tenta fazer com que a pessoa acredite no médico e tente pelo menos a primeira caneta. Mas sim, existem opções hoje via oral que tem uma eficácia muito próxima do que a caneta faz, a injetável. Oba! Olha aí, já deu esperança para quem tem medo de injeção, mas não fica por aqui não. A gente vai para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos aqui na companhia do doutor Daniel Minuti, endocrinologista, falando sobre as canetas emagrecedoras. A gente volta já. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Mulher.com o doutor Daniel Minuti, endocrinologista, PhD pela Unicamp e especialista neste tema de hoje que nós estamos falando, as canetas emagrecedoras. Depois você vai poder ouvir novamente todas as orientações, porque vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, a entrevista completa. Então você pode ouvir quantas vezes você quiser e até compartilhar com algumas outras pessoas. Isso é muito importante, né? Porque já que traz benefícios, ou dependendo da pessoa, tem que fazer com orientação médica ali, controlando, então é legal que você compartilhe depois a nossa conversa. E nós temos aqui várias perguntas e uma delas que chamou bastante a atenção é que, além do emagrecimento, porque muita gente quer emagrecer, doutor. Sim. Mas também todo mundo quer continuar tendo saúde. Então, além do emagrecimento, quais os benefícios que essa caneta emagrecedora vai trazer para a nossa saúde? É interessante que essas medicações elas foram submetidas a grandes estudos de segurança. E a partir daí, vários dados a gente acabou tendo conhecimento. Então, a primeira coisa é que quando essa medicação ela foi testada em pessoas que têm alto risco para infarto e AVC, pasme, as pessoas tiveram menos eventos, elas morreram menos de infarto e de AVC. Então, ela traz muita proteção cardiovascular. Pessoas, por exemplo, que têm diabetes e já têm problema renal em decorrência do diabetes, essas medicações se mostraram muito eficazes na proteção renal. Então, a doença renal ela tende a estabilizar ou avançar com uma velocidade mais lenta. Então, proteção cardiovascular, proteção renal. Logicamente que perdendo peso diminui também a chance de infarto e de AVC. E alguns estudos têm mostrado, isso precisa ainda ser finalizado, como a medicação também ela leva um efeito anti-inflamatório, a diminuição de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Mas isso é uma coisa que ainda está para sair, mas parece que esse é o caminho dessas medicações também. Ou seja, todos os resultados são muito positivos. Muito positivos. Fantástico. Eu digo que é um momento revolucionário que nós estamos vivendo. Tem algum efeito colateral? Efeito colateral grave, Rita? Não. Né? Já se ventilou aumento de pancreatite, mas é igual à população que não usa, algum tipo específico de câncer de tireoide, mas também isso não se mostrou aumentado nesse grupo. Nada significativo? Nada, grave nada. Né? Tanto que pessoas que tiveram AVC e infarto podem usar.
Agora, efeito colateral leve tem sim, 1/3, 40% das pessoas tem, mas principalmente do trato gastrointestinal. Então, é comum que a pessoa tenha, principalmente no início do tratamento, um pouco de náusea, um pouco de enjoo, eventualmente vômito, mas principalmente quando come algo mais gorduroso, mais pesado, mas isso tende a passar com o decorrer das semanas. Raramente a suspensão da medicação. Então é do trato gastrointestinal. Um pouco de intestino preso, outros reclamam do intestino um pouco mais solto, mas tende a passar. Aqui tem uma pergunta falando sobre diminuir a pressão e se é boa para a circulação. O senhor disse que existe essa proteção cardiovascular, então ajuda também? É interessante essa pergunta porque, sim, a medicação ela leva uma pequena diminuição da pressão arterial, tá? É pequeno, mas ela é significativa. Segundo, que em relação à circulação, aos vasos sanguíneos, com o passar da idade, nós vamos formando todos, né, placas de gordura nas artérias, que eventualmente elas entopem, levando infarto, eventualmente algum coágulo anda, né, e vai para o cérebro, né, uma placa de gordura vai para o cérebro levando o AVC. E essas medicações, elas estabilizam essas placas. É por isso que as pessoas, ao longo do tempo, utilizando a medicação, têm menos infarto e AVC, pelo poder estabilizador de placas que esses análogos, né, do GLP-1, eles conferem. Tem uma outra pergunta aqui, como deve ser a alimentação e a rotina de atividades físicas durante o tratamento? O senhor falou que isso é necessário, a injeção, a caneta por si só, ela tem um bom efeito, mas é necessário uma ajudinha. Exatamente, pensando mais no longo prazo, né? Então a pessoa ela tem que continuar buscando, na medida do possível, colocar dentro do dia dela uma rotina de atividade física, né? Uma rotina de programar a alimentação dela. É muito comum, né, Rita? A pessoa, poxa, eu chego em casa cansado no final do dia, tarde, eu não tenho nada preparado para comer, e a gente acaba pedindo ou comendo alguma coisa ali mais rápida, que geralmente não são as coisas mais saudáveis. Então é importante até um planejamento, né? Em casa, a gente faz no final de semana ali uma programação de comprar umas coisas no mercado, deixar algo pronto, porque ali na correria não vai dar certo, mas é planejamento. Então isso é fundamental. É mais importante a regra do que a exceção. Exato. Quer dizer, dá para fugir de vez em quando? Dá, nada é proibido. A questão é conhecimento, né? Entender o real valor calórico dos alimentos e fazer aquele balanço, né? Do que a gente gasta, do que a gente come, para que a gente mantenha o peso também. Agora, o doutor Daniel Minuti, ele considera, né, perigoso o uso das canetas como uma solução rápida. Por quê, doutor? Boa pergunta, isso é uma dúvida frequente também. Hoje nós estamos no mundo da rapidez, né? Então a mesma coisa em relação ao peso. A pessoa às vezes ficou anos ganhando peso, né, paulatinamente, e quer perder tudo muito rápido. Cuidado, perder peso rápido geralmente não é bom porque a pessoa perde aquilo que é mais nobre, que é a massa muscular, e ela mantém a massa gorda, né? Então o que a gente quer como objetivo é perder massa gorda e manter a nossa massa magra. Por isso que é importante manter a atividade física, usar a medicação adequadamente para que ela perca peso basicamente na forma de gordura. E a medicação ela ajuda muito, né? Uma vez que a pessoa faz atividade física e usa a medicação, a quantidade de músculo que se perde é pequena. Se perde mais gordura desde que se obedeça ao plano de tratamento baseado nas mudanças de estilo de vida e no uso da medicação. Quem pode prescrever a caneta emagrecedora? Qual médico? Qual a especialidade? Olha, todo médico, ele, né, por questões legais, ele pode prescrever. Todo médico que se sinta habilitado a prescrever, ele pode prescrever, né? Mas as pessoas que têm mais experiência nisso hoje são os endocrinologistas, os cardiologistas, muitos nutrólogos também, né, que trabalham com obesidade e perda de peso, têm essa prerrogativa e têm essa habilidade de não só prescrever, né, mas acompanhar, conhecem os efeitos colaterais mais do que as outras especialidades. Mas aquele médico que tem habilitação, né? Ou seja, tem até vivência nesse processo. Porque aí quem tiver essa curiosidade também, como nós estamos com todo o Brasil e pela internet a gente vai fora dele, é interessante que as pessoas busquem nos seus locais de moradia essa especialidade. Então, o endocrinologista seria Sim, o primeiro. Um clínico, né? Porque clínico precisa geral. desse acompanhamento, não é, doutor? Sim, um clínico geral. Porque assim, o médico, ele vai buscar, né? O médico, ele vai te acompanhar, ele vai cuidar de você, né? Então, ele vai te cuidar para você ter os efeitos desejáveis, mas vai te acolher também quando você tiver os efeitos indesejáveis, né? Como, por exemplo, náusea, vômito, você está sozinho em casa ali e tem um efeito colateral, poxa, o médico está à sua disposição seria algo muito desejável, né? Tem uma pessoa que havia colocado aqui uma pergunta, até lhe fiz a pergunta, o senhor achou a pergunta importante, eu acredito que ela tenha apagado, porque não está mais aqui, ela acho que tirou daqui.
Mas, bom, enfim, eu vou falar a próxima participação aqui da Bernadette de Paulínia, Bernadette Lourdes. Ela colocou aqui, boa tarde, há quem recorreu à caneta sem ter obesidade, apenas para emagrecer rápido? O ideal nesses casos seria cuidar da alimentação e fazer exercícios, certo? Então... Certíssimo, Bernadette. A medicação ela foi estudada naquelas situações que eu falei no início, né? Nas pessoas que têm obesidade e que têm sobrepeso acompanhada de algumas doenças, como diabetes, hipertensão. Ela não foi estudada para esse grupo de pessoas. Então, pessoas que estão dentro do peso, né, que a gente considera saudável, IMC menor que 25, e utilizar a caneta para perder peso, a gente não estudou e a gente não indica, via de regra, tá bom? Aqui tem mais uma participação, Duas Marias Crochê, ela não tem o nome dela aqui, mas ela colocou assim, boa tarde, ouvi dizer que a caneta também ajuda no caso de gordura no fígado, é verdade? É verdade, um estudo publicado aí no ano passado, fantástico também, uma das grandes epidemias hoje no mundo é a esteatose hepática, né? A doença hepática gordurosa que tem levado a maioria dos casos de cirrose no mundo. Então não é mais por álcool, não é mais por hepatite. A grande causa no mundo de cirrose hepática é pelo excesso de gordura e o fígado sofre com isso. Então essas medicações, os análogos de GLP-1, se mostraram eficazes na diminuição da gordura infiltrada no fígado e na diminuição da fibrose, ou seja, recuperação da saúde do fígado com o uso dessas medicações. Esse trabalho foi muito importante e é um guia hoje para o nosso tratamento desses pacientes também. Doutor, nós falamos no bloco anterior sobre as pessoas que têm essa dificuldade da caneta, por ser uma injeçãozinha, por mais que a agulhinha seja pequenininha. Mas o senhor disse que existe um outro medicamento que poderia não substituir, mas de certa forma ter um mesmo efeito? O principal caneta que nós temos no Brasil hoje, que é a semaglutida, né, que é um análogo de GLP-1 de aplicação semanal, ele também tem na versão via oral. É a semaglutida via oral. É a mesma substância numa cápsula, que ela é toda tecnológica, né, para vencer a acidez do estômago, né, ela não é totalmente degradada no estômago e atinge ali o intestino e é absorvido. Então a semaglutida oral é de tomada diária, tá? Tem que tomar todo dia em jejum, com água, né, fazer o jejum corretamente. E ela é importante para o controle do diabetes, para quem tem obesidade, ela também ela leva à perda de peso, não no mesmo grau do injetável, mas para as pessoas que respondem bem, elas levam a uma perda de peso bastante significativa. Então, para quem tem aquele pavor de agulha ou coisa do tipo, a gente tem uma frente muito boa. A dose máxima hoje é de 14 miligramas, mas tem estudos já mostrando que a dose da semaglutida de 25, ela pode chegar muito perto do que a caneta oferece. Então, não precisa ter medo de agulha. A versão oral, muito em breve, vai estar aí para perdas de peso bastante significativas. E a nossa indústria farmacêutica, ela está preparada para essa demanda que tem aumentado tanto, doutor? O que acontece hoje no mundo é que a capacidade produtiva dessas drogas estão praticamente no limite do que aquilo que se consome. A última molécula, né, que foi lançada aqui no Brasil, que é a tirzepatida, que também é uma medicação que confere uma perda de peso da ordem de 20%, né, do peso total, ou seja, uma pessoa de 100 quilos, ela atinge ali depois de um ano perto de 20 quilos de perda, a gente não consegue dar conta. Para quem foi tentar comprar aí, pode ver, nas farmácias falta, tem que fazer pedido via internet, esperar chegar na farmácia, porque as fábricas não estão dando conta da demanda mundial. O Brasil, ele é o primeiro do mundo no consumo dessas moléculas aí da tirzepatida, mais do que os Estados Unidos, que sempre foi o grande campeão. Eu sei que nós não podemos falar preço, essa também é uma TV educativa, a gente não pode falar, mas eles estão equiparados, a caneta, as cápsulas e essa tirzepatida? Não estão no mesmo patamar. Tirzepatida é que tem o valor mais alto, seguido dos injetáveis semanais. Existem os injetáveis diários também, que ainda são caros, né, pensando na população brasileira, mas cada vez ficando mais passível de ser comprado, acessível, e os orais um pouco abaixo ali, que é uma opção bastante interessante também. Mas são medicações hoje muito caras, mas a gente espera que ao longo do tempo, né, esse preço vá caindo. E o que mais nós falamos aqui é sempre, não se automedique. Hoje já não vai ser mais possível, porque a não ser que você compre no mercado clandestino, mas peça sempre a ajuda de um médico, informe-se, converse com ele, tire suas dúvidas, veja se é para você
Isso é muito importante. O doutor já falou isso, mas eu acho que é importante a gente colocar. Tenha sempre a orientação de um médico. É verdade, não procure atalhos, não procure medicação mais barata, que consegue com um jeitinho de alguém que traz de algum lugar, não sei de onde. É muito perigoso. Eu já pessoalmente já tive no hospital situações muito graves de pessoas jovens ou pessoas mais idosas que buscaram essa solução mágica e que foi muito ruim, muito triste. É porque hoje a internet ela oferece muitas coisas, então esse cuidado, esse alerta é importante. Exato. Doutor, nós não temos mais tempo, ficamos com o descarte destas canetas aí para uma próxima oportunidade. Tá certo. Olha, mas a diretora acabou de falar aqui na minha orelha, meu grilo falante, ela falou assim, pede para ele falar rapidinho. Olha, a questão do descarte é um problema também para mim de saúde pública, porque são canetas muito bonitas, né, nobres, um material muito nobre, que são descartados. E a gente não tem um processo adequado para isso, né? Então é um pleito dos médicos para as indústrias que já começaram a se movimentar e estão criando mecanismos para a coleta desse material e, logicamente, reciclável, reciclar, né, esses materiais da maneira mais responsável possível, que são dezenas de milhares de toneladas por mês que são descartados na natureza, né? Olha, isso precisa de uma solução, porque com certeza as pessoas estão jogando ou no lixo comum ou no lixo reciclável e chega nas cooperativas ou nas indústrias, não sabem muito bem o que fazer com aquilo. Exato, fica a dica para as indústrias aí. Doutor, deixamos de falar algo importante, algo que o senhor queira completar do nosso tema de hoje? Eu acho que a grande questão é, não use a caneta como uma única solução. Tem que reestruturar a vida, tem que fazer curvas na vida para ter um tempinho para cuidar de si, cuidar da alimentação, planejar a alimentação e colocar esse investimento da caneta para cuidar do seu peso e da sua saúde, né? Com a saúde não se brinca, invista em qualidade de vida e longevidade. Olha, nós agradecemos a sua participação, foi muito rica a nossa conversa. Eu espero que as pessoas depois voltem lá no canal para poder ouvir tudo que nós conversamos, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para muitas pessoas. Foi um prazer. Não, eu espero que ele volte logo. Conversamos com o doutor Daniel Minuti, endocrinologista, PhD pela Unicamp, falando hoje para nós sobre as canetas emagrecedoras, todos os benefícios, os riscos e as orientações e informações. Então, depois já sabe, volta no nosso canal e ouça com bastante atenção, ouça novamente para poder aprender sobre isso, se isso for do seu interesse. Nós vamos agora para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já.